Entra no ar o Podfran. Gente interessante sempre vem. Histórias que prendem a atenção. Conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender. Com as celebridades te surpreender. Podfran, história de vida. Podfran, acontecimentos. Podfran, no YouTube brilha. Podfran, dos melhores momentos. Boa noite, terça-feira, 24 de fevereiro. Estou aqui com a doutora Nielsen Carvalho de Lima. Doutora Nielsen, conhecidíssima aqui em Socorro e região. E vamos falar sobre saúde mental. Um tema mais que necessário hoje em dia. Aliás, tinha que fazer uns 30 podcasts com ela, porque essa mulher é uma sumidade. E atuou por mais de 20 anos na educação. Foi. Né? E isso, da educação veio a Pedagogia. neuropsicopedagogia, veio a psicanálise. Aí depois veio a parte da análise junguiana, né? A análise corporal, constelação sistêmica, familiar. Então, a Nielsen atua, é muita coisa, e é uma parte muito interessante, né? Porque a mente... Então, ela atua desde adolescentes... Tem crianças. Tem crianças. Né? Hoje eu atendo mais adolescente e adulto, mas eu ainda atendo algumas crianças. E empresas. Sim, essa parte também. Né? Dando treinamento. Sim, o primeiro contato é com o dono, o empresário, o gerente, né? Para depois o contato com os funcionários, os colaboradores. Nossa, aí eu lembro de você de muito tempo. A gente tem, né, novinha. Mas eu lembro quando você vinha de final de semana. Eu acho que... morava em São Paulo, né? Que legal, eu estou muito feliz. Ela também, a partir de amanhã, ela vai palestrar amanhã, você palestra amanhã, isso. no Alicerce. Isso mesmo. Então, vamos, eu tenho muita pergunta. Podem mandar pergunta também. Só quero fazer um pequeno parênteses. Aí a camisetinha? Ó, a camiseta da Ecobia de 2002 e estamos lançando a de 2026. Então, que essa camiseta traga sorte para o Brasil, para os loucos por futebol. A camiseta ficou linda, viu? E essa aí do Penta é maravilhosa, né? Então tá aqui, ó. Já está à venda, tá bom? Na loja da Ecobia. Eu vou usar isso. Já está trazendo aquela boa energia, né? A gente vai fazer um painel novo. Eu tava fazendo a bandeira do Brasil. O Luquinho olhou assim, menos. Se empolga. Queria saber um pouco de tudo, mas eu queria saber, nos últimos 5 anos, saúde mental, como que piorou? Piorou muito, piorou pouco? Ontem eu adoro meme, né? Ontem eu vi um meme que fala assim, ano de 2026, desde 2020, passaram 6 anos. E eu falei, 2020 foi ontem. Parece que ficou uma lacuna na mente. Então, isso tem a ver ou não tem nada a ver? É a vida mesmo? Também colabora, né? Interferiu bastante. Foi um período que ficou uma lacuna para todos nós, né? Parece que foi dada aquela pausa obrigatória, vamos nos recolher, e ao mesmo tempo, com tudo isso, o medo, as perdas, mas veio muito forte a tecnologia.
Então, vamos manter contato à distância, vamos trabalhar home office, né? Então, isso trouxe um ritmo alterado para todos nós. É constatado, as pesquisas já mostram que aumentou muito os casos, inclusive de afastamento no trabalho, por depressão, por ansiedade. Ansiedade em primeiro lugar, né? Ansiedade, depressão, burnout. Então, nesse período, pós 2020, Os últimos 5 os anos. últimos 5 anos, Então, piorou. piorou. É algo que já estava presente, já era latente, mas veio vindo com maior força e também tornou-se mais. As pessoas tomaram mais conhecimento. Por quê? Porque o acesso à informação que já havia antes aumentou, vem muito rápido, né? Então, eu abro a minha página, já começa a vir as informações. E nem todas as informações dali são reais, são confiáveis. Sempre as fontes a gente vai ter que buscar, mas vem. Então, acontece até de eu atender pessoas que sofrem por pensar em ter. Elas não estão tendo, mas aí já vem essa ansiedade acometendo a pessoa. Nossa, eu vi um vídeo que fala disso, eu tô preocupada porque eu senti tal coisa e agora eu acho que eu posso morrer. Então vem aquelas ansiedades que eu falo assim, tem a diferença entre o medo real, né, Sim. que eu preciso trazer para minha mente essa percepção e aquele medo fabricado. A ansiedade é isso. Eu me pré-ocupo, né? Eu ocupo a minha cabeça antes da hora com aquilo que não aconteceu. Isso não tem nada a ver com cabeça vazia. Tem a ver com a tecnologia mesmo, assim, esse excesso de informação que está deixando. Também, né? Uhum. Assim, a cabeça vazia, é muito difícil falar dela hoje, porque o tempo todo tá ali ocupada, né? Uhum. Mas sim, hoje a tecnologia traz esse excesso de informações. A cada passadinha do dedo, eu tô recebendo informações. E nessas informações tem aquela chamadinha, tem que, aproveite, você não pode perder, é a última chance, últimas Essa vagas. sensação de. Isso, eu tenho que, né? Então começa uma corrida Isso, contra o quê? entendi. Contra quem? Eu preciso produzir mais, eu preciso trabalhar mais, eu preciso ler mais, eu preciso. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que comer isso, eu tenho que fazer aquilo, Tem que né? treinar, tem que ficar bonito, tem que fazer isso aqui, tem isso aqui. Isso, que é o que nós estávamos conversando antes. Eu Sim. me cobro, o externo me cobra, né? Mas não é todo mundo que funciona nesse ritmo. Não é, porque tem uns que não vão nesse ritmo de se produzir excessivamente, e tal. Mas eles entram numa postura, numa situação de não se importar, não engajar com tudo isso. Mas o sofrimento vem de outra forma, Hum. né? Então eu sinto uma preguiça, uma letargia, eu sinto um tédio, eu sinto angústia. De todo jeito vai afetar a saúde mental. E hoje em dia, o que adoece mais? As relações ou o trabalho? Tudo está interligado. Porque na nossa vida é como se fosse os eixos interligados mesmo, como uma teia de aranha. Então não dá para separar. Vamos pensar. Relações, certo? No trabalho eu tenho relações. Quando a gente fala de relacionamento, não é só amoroso, mas eu tenho a relação familiar, eu tenho a relação com amigos, eu tenho a relação do grupo que eu participo, seja uma igreja, um clube, né? Um ambiente social, eu tenho a relação do trabalho. Então tá interligado. E como entender que, assim, por exemplo, determinada situação pode as relações não serem tão boas. Sei lá, eu sou obrigada a frequentar algum curso. E lá meio que energia meio. Não, tá. E aí, no meu trabalho tá tudo bem. As relações são. Como equilibrar isso? Como assim? Porque eu, Francine, eu sou uma pessoa que, se eu tiver num ambiente pesado, ruim, juro, pode falar o campo de Miguel Arcanjo aqui, não, sabe? Tipo, eu fico drenada energeticamente. Então, eu acabo tendo que escolher muito bem
os lugares, isso é uma atenção redobrada. Mas, no geral, né, outra percepção. Como as pessoas, como você diria para as pessoas entenderem que também está tudo bem não ser perfeito? Ótimo, essa sua colocação. Tá tudo bem eu sentir. Tá tudo bem eu sentir um dia uma tristeza. Tá tudo bem eu não estar naquela alegria constante. Tá tudo bem eu sentir uma raivinha. Tá tudo bem eu ter um medo. Então, o sentir, ele é natural, né? Então, quando eu vou num lugar que eu não fico confortável, eu posso fazer a minha escolha. E se eu não tenho escolha, porque, por exemplo, no meu trabalho me pede que eu faça aquele curso naquele lugar, eu não gostei muito do pessoal, não me identifiquei, né? Aí é a parte do autoconhecimento. Como eu manejo, como eu lido com essas situações de estresse. Sim, que não se Porque, torne um martírio na vida da exato, pessoa. exato. Né? Agora, se isso for para ser constante, então eu preciso tomar decisões. Se Ah, aquilo é todo dia por um período, né, que passa de um dia, 2 dias, que vai se tornar semanas, meses, anos, então não tem como eu ficar ali. Ah, Nielsen, mas e se for família? Né? Toda relação, a gente tenta evitar conflitos, sim. mas tem diferença entre um conflito e confrontar a situação, dialogar. E a gente não é acostumado a ter conversas difíceis, entende? Sim. Para evitar climão, evitar aquela Que situação. a situação transborde. Transborde, mas ela transborda de todo jeito. Sim. E uma conversa que não é tida, não é esclarecida, não é colocada, falando, sabe que quando você faz isso me incomoda? Quer dizer, eu estou engolindo isso, está me fazendo mal, eu vou criar mecanismos de defesa inconsciente para aquela pessoa, para aquela situação, vai se tornar evitativo para mim, né? Eu Hum, vou criar um estresse inconscientemente sobre aquilo lá. Toda vez que eu estiver lá, vou encontrar esse tio, né? Um exemplo, hum, entende? Então, ter essa percepção, ter a maturidade de sentar, conversar, de saber ouvir. Isso é uma coisa que as pessoas também têm dificuldade, né? Saber ouvir. Então, algumas pessoas não dialogam. Inclusive, tem casais que às vezes eu atendo, né? Casais não conversam verbalmente, só por mensagem. Então, aconteceu uma situação de estresse, eles não dialogam. Ou é monólogo, só um fala, ou é por mensagem. Então, a comunicação entre as pessoas também é muito falha. A não percepção, entende? Cada um vai pensar no seu mundinho. Então, evitar uma conversa que para mim é difícil, que eu tô criando situações. Não, mas se eu falar, vai ficar bravo, vai ficar chateado, vai parar de não sei o quê, vai fazer não sei o quê. Eu tô fantasiando todas as possibilidades. Não é real. e eu acho que é mais fácil calar-se. Fácil, entre aspas, né? Então, muitas vezes eu acho que as pessoas que eu vejo se calam para não criar situações. Muitas pessoas fazem isso, né? Mas eu não tô resolvendo. E tudo que Eu eu tô, não resolvo vai bater na minha porta daqui a um tempo. Vai voltar de alguma forma, né? E não volta do mesmo tamanho, volta maior, porque além de tudo, meu desconforto vai ser maior. E então eu guardo isso aqui que aconteceu em casa e não falei, para evitar briga. Eu guardo aquilo ali do meu trabalho que aconteceu e eu não gostei, para evitar uma situação com o meu chefe. Eu guardo aquilo ali que teve que eu não gostei na academia. Então, eu estou guardando. Para onde vai tudo isso? para onde vai? Então, a nossa saúde mental, ela não tem a ver só com surtar, que as pessoas usam essa palavra inadequadamente, né? Ah, Porque tudo é surto agora. não, e é muito diferente. Essa palavra é usada de forma errada. Então, assim, houve um desequilíbrio, né? A pessoa se desregulou. Então, acontece. Mas como que eu lido com isso? Então, para não chegar nesse ponto, para não chegar no ponto do meu corpo adoecer,
que o corpo vai psicossomatizar. Eu tô guardando, eu tô guardando. Para onde vai? Vai para compulsões, para busca de prazer, que muitas vezes eu quero relaxar, e ao invés de relaxar, porque eu não sei nem fazer isso, né, eu vou buscar um prazer, eu vou buscar uma coisa gostosa, eu vou buscar uma bebida, eu vou buscar comprinhas, entende? Então, assim, eu vou buscar compensações porque eu tô sentindo algo desconfortável e eu não sei administrar e lidar com isso. Sim. Nossa, como é difícil se olhar, né? Mas as pessoas hoje, você acha que elas estão mais abertas a entenderem o que elas sentem? Ou ainda tá no vazio? Ai, tô sentindo um vazio. Ai, deixa eu entrar lá na Zara, comprar 5 blusinhas, que daí preenche o vazio. Até chegar a compra e o vazio tá mais uma cratera. Olha, as pessoas hoje ainda fazem aquela piadinha. Eu não sou louco, por que que eu vou lá na terapia? Terapia para louco. É. Ainda existe essa piadinha e não é pouco. Você viu que o seu Tomelo falou numa. Que ele teve aquele. Teve, né? Ele fala: o cara mais corajoso é o que procurou se entender. Isso. Então, se eu sou uma pessoa que me conheço, que eu me terapeutizei, né? Que eu fiz um mergulho, eu vou me perceber melhor. Então, mesmo porque, como eu te falei, é inconsciente certas buscas de prazer e satisfação, entende? Quando eu vi, eu já fiz. Então, quando eu tenho maior percepção de mim, eu percebo, opa, o que que eu estou fazendo? Então, eu consigo interromper, eu consigo refletir, eu consigo olhar para o que eu estou realmente sentindo, para o que eu estou precisando. Mas a maioria ainda não chegou nesse ponto. E as pessoas estão mais imediatas. Então, por exemplo, a pessoa me procura para atendimento e fala: Você acha que em quantas sessões dá para resolver? Depende do seu buraco. Então, aí eu explico que assim, é difícil, eu nem te atendi a primeira vez. Como que eu vou poder te dizer algo assim? Imediatismo. É diferente de ir no médico, eu vou medicar o sintoma. Na terapia, eu vou, além de consertar a torneira pingando, eu vou ter que esvaziar esse copo. E é um processo, né? A maioria das pessoas procura terapia na dor. Eu falo que terapia e Deus, a maioria procura na dor, né? Sim. Mas que bom quando procura. Quando procura é bom, porque muitas vezes vai falar com pessoas, com uma amiga, com alguém que não tem o conhecimento para aquela situação. Isso só piora. E tem gente que tem vergonha, né? Só Porque acha que é fraqueza, que tem que dar conta. Crenças que nos colocaram na nossa infância. A maneira que a gente foi educado, ensinado sobre valores, o que pode, o que não pode, interfere muito na minha forma de lidar com as situações da vida. Sim. Você acha que os nossos filhos, porque, assim, da minha faixa etária, pelo menos, eu pude comprovar outro dia. Eu fiz esse exame de consciência. Por exemplo, ai, mãe, você é forte. Então, a vida inteira, eu nunca pude falar de um problema, porque você é forte. Então, eu achava que eu era forte, né? Até não ser mais forte. Então, eu sinto que as pessoas têm um pouco disso. Mas será que nossos filhos serão melhores? Assim, essa consciência, você acha que está chegando dos pais passarem para as crianças uma mudança de chip ou é muito Mudança profundo? de chip é bom, né? Sim e não, porque não é um movimento coletivo, né? Uma parcela, sim, já tem essa consciência, essa percepção, e principalmente esses pais que já começam a terapia mais novos, né? Que eles se modificam. Então, consequentemente, a forma de viver a vida modifica e o ensinar aos filhos modificam. Por exemplo, você, no decorrer da sua vida, você me contou que fez terapia,
né? Sim, Passou uma situação, todos passamos. sim, Isso é natural da vida. Bom, isso te modificou. Então, hoje, a sua forma sim, de olhar as situações, de viver, de lidar, é diferente. sim, Consequentemente, as suas filhas percebem esse movimento. Elas também já fizeram terapia. sim, Aqui já tem uma ruptura de um padrão, uma mudança. A forma de olhar o sofrimento do outro, as dificuldades que eu passo. Porque, assim, para um, a dificuldade que eu estou passando, você pode olhar e falar, mas por isso você está sofrendo, né? Só que eu falo, o sentir não tem termômetro, não tem medida, não tem unidade de medida. Então, para um vai ser de um tamanho, para o outro vai ser, porque a minha estrutura de lidar com isso é diferente da sua. Quer ver um exemplo? sim, É, quando a gente é pequenininho, tá aprendendo a andar, certo? Eu vou cair? sim, Óbvio que eu vou cair. Nos preparam para isso? Não. Então, o adulto lida de que forma? Tô tentando andar, me equilibrar, caí. Aí tem perfis de adultos. Aquele que vai pegar no colo, fala, ai, que chão bobo, não sei o quê, e levo embora, não incentivo, né? hum, Eu protejo, fica no meu colo. Aqui ninguém vai te machucar. Aí tem aquele adulto que vai falar, ah, isso aí não é nada, vai, levanta e não para de chorar. E tem aquele adulto que vai falar: opa, caiu, vamos lá tentar de novo? faz Segura aqui, parte. faz Vai parte. cair muito ainda. Vai. Então, ali é um exemplo de como eu aprendo a lidar com as minhas dificuldades, os meus tombos. E vai para a vida adulta. Então, que nem você tinha falado do vazio. O vazio existe para todos nós. Todos temos. Esse vazio vai gerar uma angústia, mas eu preciso lidar com isso. E não há nada que vá preencher com compra, com comida, com bebida, com droga, com nada. Entende? Eu preciso iluminar esse lado que está escuro. Olha, gente, eu recomendo iluminar o lado escuro, porque dá uma leveza. Dá. Sabe aquela coisa, tipo, isso não é comigo, não é sobre mim. Porque quando você não ilumina, parece que quando a sombra conecta ali Quando- com tanta coisa, daí você, não, isso não é comigo, tá tudo bem. Não sei, E como você falou, né? De ser forte, de dar conta de tudo. Foi as mulheres acabaram incorporando essa mulher guerreira. Né? é, E é natural, considerando que a gente precisa olhar para trás, para o período sim, histórico. Então, historicamente, socialmente, né, isso interfere, porque num dado momento elas lutaram para sair de casa para trabalhar. Num dado momento, elas lutaram para poderem se divorciar. Estou falando das culturas, né, que sim, semelhantes à nossa. sim. Com isso, ao sair de casa para trabalhar, elas tiveram que provar que davam conta de trabalhar fora, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de cuidar de tudo. E isso veio Para vindo. isso que não prepararam nossas mães, eu acho. Eu acho que nem minha mãe é, acho que das primeiras gerações a sair para trabalhar. Nossa, lembro a vida da minha mãe, eu olho e falo, coitadinha, porque ela se acabava. Então, é, aí tem os dois, tem um paralelo a fazer. Tem essa questão de se sentir cobrada, de Hum. produzir, de dar conta da casa, dos filhos, da roupa, da comida, do Então, marido, né? Trabalhar fora. Mas, né? Veio isso com um sentimento de orgulho, sim, verdade. entende? Com um sentimento de orgulho. S- Por isso que não é justo dizer, coitadinha. Não, eu fazia, Isso, né? verdade. Nunca Cresce, foi coitadinha. nunca foi, estufa, cresce, Sim. entende? Então tem esse lado, Só que os mas filhos dessas mães já não querem ter essa vida. exato, porque a gente também está passando por essa mudança histórica, cultural, social. Entende? Algumas coisas eu falo, não compensa. Será que é isso?
A mulher foi estudar, né? Então ela começou a desbravar em novos campos. Eu tô falando da mulher em específico porque você deu o seu exemplo de ser forte. Mas os Sim, homens também têm esse contexto, não escapam, né? sim. Essa mudança que veio para a vida da mulher chacoalhou a vida deles. E aí vem aquela, qual é o meu papel mesmo? Né? Qual é o meu papel aqui? Então é um assunto que rende um novo podcast aí, mas Não, a gente vai falar disso mais vezes, porque eu acho que a gente tem que, assim, pretensão, mas tem que dar um pouco de luz para essa mulherada que estava muito perdida também. Nossa, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer pós-mestrado, aí minha família cobra que eu tenha filho antes dos 30, aí eu tenho que casar. Tipo assim, oi, você começou a namorar a sério, já vem a cobrança, quando casa, quando casa. né? Só que ao mesmo Mas tempo. não é só para a mulher, o homem também é cobrado. E é isso, é hum, aquilo que eu disse no início. Eu tenho as minhas cobranças hum. internas e existe o externo me cobrando também. É, só para terminar esse bloco do cenário atual, eu quero perguntar se a gente está medicalizando o sofrimento social, Bastante, bastante. Não só medicalizando, anestesiando. anestesiando. Né? Existe o que acontece, né? Nós somos imediatistas. Nós Hum, somos. O ser humano é muito imediatista. Aí o que acontece? É, eu vou no médico porque eu tô com uma dor. hum. Muitas pessoas funcionam assim, eu tô com uma dor de cabeça, pum, vou tomar um remédio. Alguns falam, não, vou tomar uma água, vou fazer tal coisa, vou tentar relaxar, vou deitar um pouquinho. Quer dizer, tentam caminhos que sabe que não serão imediatos, mas que podem trazer a melhoria daquela dor de cabeça. Mas a maioria vai querer, na hora, livrar daquela dor, daquele sofrimento, daquele incômodo. E assim é sobre o que eu estou sentindo, né? Eu preciso entender que é, eu vivo na minha vida situações que vão me gerar uma dor que não é só física, mas que a minha dor emocional vai me causar uma dor física muitas vezes. Principalmente quando eu não falo, quando eu não elaboro. Doenças autoimunes, Exato, câncer, exato. disfunções, Psoríase, milhões. gastrite, né? E Sim. por aí vai. Então, assim, é o tempo agindo ali naquilo que está acumulado, guardado. Água parada, apodrece. E sabe, então, eu fico olhando, falo assim, gente, tá tão bêbado, será que tá tomando remédio para. O povo tá É, misturando muito. e tem uma coisa importante de falar, né? Com isso, existe uma parcela que medicaliza mesmo e pronto, e não faz a terapia, tá? Mas tem uma parcela que é muito resistente a ir ao médico, passar por uma consulta com um psiquiatra, que é o médico da saúde mental, porque ainda existe um preconceito, assim como a terapia, de que esse médico é para louco, né? Hum. Eu sempre explico. Não, mas eu vou ficar tomando remédio pro resto da vida, eu vou viciar? Calma. Nesse momento, o teu cérebro não está dando conta sozinho. A gente vai fazer um reequilíbrio químico no seu corpo, vai ajudá-lo a produzir mais a serotonina, a equilibrar essa parte. Quando estiver tudo estabilizado, junto com terapia, com atividade física, né? Aí o médico vai iniciar esse processo do desmame. Mas as pessoas às vezes param por conta, não tomam o medicamento certo e ficam tomando outros, né? Então tem esse lado. A medicalização existe, mas existe também uma resistência que leva por um caminho errado. Eu vejo muitas pessoas receitando, ah, para mim fez bem, não sei o quê. Aí o outro tá tomando, não sei o quê, conseguiu a receita. É, Aí tem uma musiquinha na internet, eu com minhas filhas a gente canta, quando depois que a gente escuta, a gente vai cantando, sabe? Tipo, o, até o mesmo. quanto. É. Sabe uma das coisas que eu me deparo que gera um extremo sofrimento e não foi só em uma pessoa que eu atendi, foi em mais de uma. O Dr. Google. Nossa. Então eu vou lá e conto, né, para o Dr. Google ou para o chat aquilo que eu estou sentindo e eu recebo uma informação
que vai vir só do que eu disse estar sentindo, mas não aprofundou naquilo que pode ser a causa, naquilo que veio antes, entende? Meu Do remédio que eu tô tomando. Porque a pessoa vai ler a bula e fala assim: esse remédio eu não vou mais tomar. Que absurdo o médico me passar isso. Né? Esse remédio é para esquizofrenia, esse remédio é para epilepsia. Calma, esse remédio é para isso, mas conforme a dose vai tratar tal coisa. Então, quer dizer, vai prevenir que você chegue nesse ponto. então, não, mas não é só isso. O mesmo medicamento ele é usado conforme a dose, né? Para funções diferentes. Por isso que a busca do remédio, eu preciso ir num médico. Sim. Né? Aquele médico que te ouve, aquele médico que vai te dar atenção, que vai ouvir o seu problema, vai te receitar e vai querer te ver daqui a um tempo de novo, para ver se o seu organismo está se adaptando. E aí, nesse caso, vai ter o tempo do meu corpo se adaptar com a medicação, que não é imediato. Então, eu comecei hoje, sei lá, um ansiolítico, né? Eu vou levar uns 15 dias para começar esse processo do meu organismo. Né, se adaptar. Isso se não tiver uma resistência, começar a me dar dor de cabeça, algum sintoma. Quer dizer, eu preciso ir consciente disso. Então, o imediatismo... Né, também não. Isso. E quando eu anestesio, eu não tenho o sentir. Tem esse detalhe. As pessoas falam, eu tomo menos remédio que eu não quero sentir nada, eu quero ficar anestesiada. Não é real. Sou contra também. Não é real. É que dói olhar, né? Não é isso. Então tá. Você não quer olhar para onde você precisa olhar e assim, fechar a torneira. Porque eu dou o exemplo, eu falo da torneira, que para as pessoas que eu atendo, eu explico assim. A torneira está com defeito. Então tem um copo ali, vai começar a pingar. Tuc, tuc. Chega uma hora que esparrama. O que é o esparramar? Eu me desregulei, eu tive uma crise. Entende? Nessa hora, o que eu tenho que fazer? 2 processos. Esvaziar o copo, eu me tiro da crise, eu me coloco numa situação que me tira do sofrimento, mas enquanto eu não arrumar a torneirinha, viram outras. Porque com o tempo a torneira vai pingar mais. Sim. E as crises serão mais recorrentes. Sim. Ela não vai se autorregular sozinha? Não. Se consertar? Não. Sobre as empresas e o número alarmante de afastamento, tanto de empreendedores como funcionários. Primeiro, as empresas adoecem. Segundo, o burnout é uma falha individual ou é sistêmica? Porque parece que está tudo meio, né? Burnout, empresa, afastamento. Não sei. Como que está essa parte? E o que custa mais, a terapia ou o afastamento? Pois é. Essa pergunta que você fez, né? As empresas adoecem, eu enxergo 2 sentidos. Ela adoece o outro ou o outro adoece a empresa? Né? Tem os 2 lados. Sim. Mas vamos entender que assim, todo sistema ele vai ter uma ordem de funcionamento. Certo? No caso, o líder tem que estar curado também, né? Então, a liderança é muito importante. O gestor é muito importante. Se eu que estou lá em cima, sou o cabeça, estiver bem, né? Se a minha empresa estiver bem estruturada, estiver alinhada com processos que eu crio ali para desenvolver, isso já é metade do caminho. A maioria das empresas e empresários que eu tenho contato relatam que a grande dificuldade é a gestão de pessoas. É dificuldade. É aquilo que eu falei do relacionamento. Eu estou num ambiente coletivo, não é individual. Ele é coletivo. E é um sistema que tem uma ordem de funcionamento. Mas é heterogêneo. Cada um ali está com a sua mochilinha, com a sua história, com a sua vidinha, seus relacionamentos, sua saúde, seus problemas, seu financeiro, aquela minha história de vida, entende? Tá na minha mochilinha, invisível.
que eu levo comigo para onde eu vou. E a maneira de lidar com aquela situação é individual de cada um. Tem pessoas que lidam com pressão. Existe uma diferença. Pressão psicológica, né? Tem até lei que te protege para essa questão. Mas aquela pressão de trabalhar com metas, quem trabalha com meta vive sob pressão. Ao mesmo tempo que eu preciso cumprir aquilo, é desafiador, é prazeroso, todos vão lucrar com isso, não só financeiramente, né? Mas não é todo mundo que tem uma estrutura para lidar com essa situação. E às vezes falha a mão do que é esse limite da cobrança, E né? também acho que falha na contratação também, porque você quer uma pessoa que vai estar ali sob pressão, você tem que. Não adianta você contratar um filhinho da mamãe. Tem que contratar mais sei lá, um casca grossa ali, que já tem outros. Para cada função, eu preciso de um perfil. E Né? Então, essa análise já é feita na maioria das empresas. Claro que em empresas menores ainda não tem a estrutura certa para tudo isso, mas porque isso influencia também, né? sim, totalmente. Totalmente. Aliás, no curso eu vou dar uma dica sobre isso. Ai, que legal. Amanhã. Vou dar dica sobre isso. E o quanto interfere e como que eu posso ter esse olhar, tá? Mas a qualidade do trabalho, a quantidade de horas, a maneira do meu ambiente estruturado, né? Então, não é o burnout, o excesso de trabalho, o excesso de cobrança, a pressão, junta aquilo da minha mochilinha com o ambiente em que eu estou vivendo. Aquilo que você citou de relações com colegas de trabalho, com meu chefe, com as pessoas ao redor, com o cliente, né? Então, sim, tudo isso é estressor e pode gerar um prejuízo para a minha saúde mental, ocasionando o afastamento, né? Agora, em maio, vem a obrigatoriedade de implementar a nova NR1, que vem todo um trabalho dos setores de RH. É muito interessante, importante, mas, por exemplo, tem empresas que eu vou e faço um momento com os funcionários. O que é esse momento com eles? Eu levo uma informação, uma palavra, uma quebrada naquele ritmo de trabalho. É um momento de ouvir algo que pode me tocar, é um momento de ouvir algo que eu posso me modificar, né? Muitas vezes que eu fui dar uma palestra, no final as pessoas me procuram. Sim. Me procuram para agradecer, porque naquele dia já aconteceu de uma pessoa falar: olha, eu acordei disposto a tirar a minha vida hoje. E aí a pessoa vem e fala isso para você, e você vê que assim, puxa, cheguei aqui, fiz algo diferente, e naquele momento a minha responsabilidade com aquela empresa aumenta. Porque eu preciso que, junto com esse líder, com esse gestor, com esse empresário, a gente faça algo não só por essa pessoa em específico que está num sofrimento maior, né? Mas pelos outros. Então eu preciso entender se é ali coletivo, se é individual. Então é muito importante esse trabalho dentro das empresas. Eu não posso olhar só para o setor produtivo, né? Produtivo, que eu digo, envolve tudo. Quem está no administrativo, quem está na venda, quem está Quem entrega, quem recebe, Isso mesmo. E dá para evitar esse colapso? Como que tem uma técnica, tem assim, falando, de repente tem alguém, proprietário de empresa, fala assim, nossa, o que eu faço? Estou vendo que o negócio está desandando. Sim. Esse trabalho de cuidado com os funcionários, de dar uma atenção, né, de promover um momento ali de acolhimento, sabe? Isso já traz para o funcionário um olhar mais humanizado. Um olhar de que, assim, eu vejo você, né? Eu oportunizo a você um conhecimento, um cuidado. Isso é muito, muito, além de ser possível, é muito importante. A escala 6x1, você acha que... Isso é tão relativo, Não, sabe? Porque, assim, até onde é válido, até onde não é. Eu penso que
tem uma estrutura a ser mexida além do que fala-se o 6x1. Eu acho que tem que pensar na jornada de horas, de período de trabalho, mas, por exemplo, eu tenho que ter a consciência de que é um efeito dominó, né? Então, para ter esse funcionamento, um exemplo, tá? A padaria, a farmácia, o mercado. Como que funciona? Então, para ter essa forma de funcionamento, eu vou ter que ter mais contrato. Isso vai mexer no meu financeiro. Eu não tenho a condição para mais contrato, né? Aí esbarra em outro ponto. Nossa, tá tão difícil contratar, né? Então, quer dizer, isso vai impactar. Então, fechamos, certo? A sociedade vai precisar aprender e se preparar a viver com essa ausência deste estabelecimento naquele dia. Então, olha como que é um impacto que beneficia, né, o funcionário. Para alguns empresários falar, melhor para mim, uma escala menos de ficar pensando, porém o impacto é na sociedade e é na economia também. Então, é efeito dominó. Tá tudo interligado. Sabe que eu lembro? Eu vou citar duas situações que eu acho que é importante. Falando de saúde no trabalho. Eu tinha 20 anos, meu primeiro trabalho foi numa multinacional francesa, eu era secretária do presidente. Só porque eu falava francês, Sim. E eu lembro que naquela época a minha irmã ficou grávida, minha irmã era muito nova, e ela não tinha contado para minha mãe, aquele rolo. Sim. E eu fiquei fora da casinha, porque eu queria ajudar, tal, e uma colega dedurou o meu chefe. A Francine tá com problema e tal, e qual. Tipo assim, eu não tava com problema, eu tava me jogando sem celular, né? Tipo, eu lembro até hoje, ele me chamou na sala de reunião. Falou assim, o que está acontecendo? Está acontecendo isso. Ele falou, Francine, tira essa semana para você. Vai resolver esse problema, ajuda a tua irmã. Depois, semana seguinte, eu lembro que ele me deu, 4 dias. Eu falei, sério? Sim, você precisa resolver. Você não consegue. E aquilo me tocou. Era uma empresa francesa, multinacional, de tecnologia, inovação. Aquilo, eu tenho carinho por ele até hoje. Isso faz 30 anos, mais. Sim. De ter essa humanidade, de falar assim, vai resolver. A gente vê pouco isso. Sim. Né? E depois, já de 10 anos para cá, eu fiz a sede de uma multinacional alemã em São Paulo. E isso me pegou muito, porque o presidente, então, era meu amigo pessoal e me chamou. Eu já estava morando em Socorro. E tudo que ele pensava, empresa alemã, era no bem-estar dos funcionários. Totalmente. Então, era assim, tinha que ter parede verde para eles poderem, tinha que ter sofá confortável, tinha que ter mesa de ping-pong. Espaço para o descanso, para as pausas, sim. Tudo com as paredes acústicas. Uhum. Então, a preocupação com o bem-estar, tudo, imagina, Luquinha, todos, a galera jovem, né? Eu fiquei encantada. Sim. Então, talvez essa consciência também seja um dos pontos. Sem dúvida. Até porque se eu promovo isso para a minha equipe, para os meus colaboradores, eu diminuo os afastamentos. Então, quer dizer, é muito mais produtivo, né, para a pessoa trabalhar à vontade, né, com saúde física, mental. Então, a qualidade daquela refeição que é oferecida na empresa são cuidados que fazem a diferença, que me faz querer estar ali, sentir bem de estar ali. Só de eu me sentir bem no ambiente, metade do meu problema acaba, porque eu não tenho o fator estressor só de estar ali.
Eu não preciso sair correndo daquele lugar para Eu não ficar fico bem. naquela angústia, aquele desespero que acabe logo, que passe logo. Claro, eu quero ir para casa. Deu meu horário, eu quero ir para casa, mas não num sofrimento. Então, essas ações fazem toda a diferença. Toda a diferença. E hoje já tem realmente esse cuidado de escolher a cor, se vai pôr um som ambiente ou não, né? Tem o cheiro, o cheirinho que coloca nas Sim. salas, porque sabe-se o que, que isso desperta, é feito um estudo em cima disso. Então tem todo um. E você, como você atende empresas, você acha que, tipo assim, porque os empresários brasileiros, vai, que eu falei tudo de exemplo. Sim. Você acha que eles não veem isso como, vou gastar mais, isso, mais, ou eles já entendem isso? Ou você acha? É relativo, Fran, porque assim, tem sim, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, as empresas que têm esse olhar, né, que você citou, mas tem aqueles que não têm, né? E aqui também no Brasil, tem empresas grandes que vão querer só produção, produção, produção e vão fazer aquilo que a lei manda para tornar melhor o ambiente, mas não porque eu tenho um olhar diferenciado, entendeu? E tem aqueles que sim, que tem esse olhar diferenciado, que é sensibilizado, percebe que eu cuidando desses que estão aqui, a minha empresa flui melhor. Mas também tem aquele fator tamanho da empresa, a quantidade de funcionários que eu tenho, Sim. né? Porque tem as pequenas empresas, 4, 5 funcionários, Sim. né? Como que eu promovo esse cuidado, essa melhoria para eles? Vamos falar um pouco de ansiedade, depressão, que a gente já falou, mas está no meu bloco 3. Sim. A rede social intensifica a comparação, a gente falou. Sim. E como que as crianças estão emocionalmente carregadas, por outro lado, os adultos frágeis, né? Ai, Deus, tô cansada, tô. A pergunta é: qual o primeiro sinal de que sua família está adoecendo? Disfuncional, né? Disfuncional. Eu sempre explico que assim, antes de vir a explosão, vêm os sinais. Mas às vezes eu não percebo os sinais. Né? Então, numa família, não importa se tem pai e mãe presente, entende? Não é essa a estrutura, mas como a família que está ali naquela casa vive integrada. Então, eu chego do serviço, as crianças vão estar esperando. Criança, não importa a idade. Criança, Filhos. A adolescente, né? Inclusive, às vezes, os idosos, pais que moram junto, marido, mulher, tá ali esperando quer algo de mim. Né? Que nem você falou, você chega, você precisa de 5 minutos. Sim. Né? Que é o tempo de... Cheguei, deixa eu quietinha, daqui a pouco eu vou interagir de novo. Porque eu gosto de olhar no olho. Então, e aí o que acontece? Quando chega em casa, existe uma outra rotina. Né? Então, eu tenho outros afazeres. Mas, se eu não crio, assim como a gente fala, eu só vou conseguir fazer o exercício físico se eu criar o horário do exercício físico. Eu só vou conseguir estudar ou ler se eu criar esse horário. Senão, não vai virar um hábito. Né? Em casa é a mesma coisa. Então, se eu moro num ambiente que as pessoas não se olham, não fazem nenhuma refeição juntas, não tem um momento junto nem de lazer, nem de ver um filme, nem de, sabe? Cada um fechado no seu canto, cada um na sua tela. Se não tem um momento de falar assuntos da vida, de saber como tá, como foi o dia. O que aconteceu hoje? Mas isso é algo que eu pratico desde pequeno. Entende? Sim. Dá para retomar quando já está adulto, quando está maior? Dá mais trabalho. Porque vai implicar numa mudança de hábito. Mas é possível, lógico que é possível. Mas sim, as telas interferem demais em todos os relacionamentos. Interfere na relação pai e filhos, porque
Às vezes os filhos falam para mim, que adianta? Não sai do celular, fica vendo vídeo. Tá lá na sala do meu lado, mas fica vendo vídeo, É, né? eu vejo muito corpo presente, né? Corpo presente. Tanto esposa reclama quanto marido reclama. Opa! De que fica em excesso no celular, não dá atenção, não está presente. Aquele celular ou a TV, o notebook na mesa de refeição, sem olhar nos olhos, que começa isso quando é bebê, depressivo, que acho. começa quando é bebê, né? Para comer ali rapidinho, porque eu tenho horário e tal. Eu distraio, mas eu não trago a percepção da mastigação, de estar aqui presente. Isso já começa. Começa o meu processo ansioso. Olha o que eu tô causando desde que é pequenininho. E eu tô dando exemplo também. Eu tô dando exemplo e eu não tô criando um laço saudável. Entende? Não tô criando um laço saudável. Claro que tudo tem fases. Quando pequenininhos, até os 3, 4 anos, sugam. Você é tudo para eles, eles vão querer te sugar por inteiro. Vão crescendo, vai mudando, eles já querem mais os amigos, querem em outros ambientes. Chegou na adolescência, né? Existe, mas se é uma estrutura de proximidade, de diálogo, sempre vai estar recorrendo a você não para resolver os problemas, mas porque há uma comunicação. Sim. Entende? Eu não preciso te agredir ou me agredir. Quando a criança tem esses comportamentos, algo naquela estrutura da casa, da família, está disfuncional. Algo não está bem ali. E muitas vezes, quando vou atender uma criança ou adolescente, eu preciso fazer o atendimento com a família para mudar os hábitos, as atitudes. Se são pais separados, como que vai funcionar para tentar falar a mesma língua com essa pessoa? Eu vejo tem uma juíza famosa no Rio de Janeiro, especialista em adolescente e crime da internet, e tem, acho que eu vejo as delegadas, sabe? E eles falam isso. Se você não dá atenção para o seu filho, alguém vai dar. Exato. E está dentro do telefone. Exato. É aí que acontecem os crimes. Sim, sim. Porque vamos pensar, né? Já ouvi de pais falarem para mim, já está com 12 anos, já sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Não sabe, não. Não sabe. Não Imagina. sabe. Não sabe. Não sabe o que é bom, não sabe o que é certo. Meu pai não sabe nesse caso. Quando a gente era adolescente, a gente também se achava sabichona. Aí a gente depois fez escolhas que não eram as mais acertadas e fala, caramba, eu não sabia nada. Ai, se eu souber. Então, a vivência me traz experiência, mas a forma de eu me relacionar com a minha família vai interferir, né? Vai interferir de eu não ser dependente, né? Isso é tão sério, que eu preciso entender que desde que eu estou nascendo, eu estou me constituindo um serzinho. E se eu não me sinto bom o suficiente para minha família, eu não me sinto capaz de fazer as coisas, eu fico buscando migalhas de atenção, de amor daqueles, eu vou buscar no meu relacionamento amoroso futuro. Eu vou me sujeitar a relacionamentos que vão ser de dependência emocional e abusivos. Né? Você está acostumada a se calar para ser amada pelos seus pais? Fica quietinha, ser boazinha, fica quietinha. Isso é um relacionamento abusivo que você vai encontrar na vida, cara. Então, eu não vou me posicionar, não vou dar minha opinião. Você tem que ficar quietinha para ser amada, né? Aquele lar que existe assim, vamos ficar quietinho, que agora o pai está fazendo isso, né? Eu tive uma situação dessa, entende? E hoje eu sei o mal que me trouxe e eu vejo isso também nas pessoas que eu atendo, né? Então, assim, o prejuízo que às vezes eu poupo a quem? Entende? Às vezes as pessoas colocam, não, mas é melhor assim, porque vai crescer, né, sem pai, aquela coisa desestruturada. E aí eu digo, não dê aos seus filhos um fardo que não é deles. Não. Tá em você. Né? Então, é muito mais profundo isso. Sim. Quando eu tenho relações de dependência emocional, e aqui vai um adendo,
tá? A dependência emocional, ela não é só em relacionamento amoroso. Ela tá na família. Aquela pessoa que virou adulto e que não consegue se desvincular da família de origem. Aquela pessoa que o tempo todo precisa da aprovação dos outros. Então, a dependência emocional, ela é um pouco mais profunda do que aquilo só de amoroso, né? Então, a maneira... Por quê? Porque, de alguma forma, aquela pessoa exerce um poder na minha vida. Um poder que a gente chama de controle. E que eu posso permitir, né? Ou nem perceber, já funciona assim. Porque, então, você está dizendo, ver se eu entendi, que o dependente emocional é aquela pessoa que precisa da aprovação. Também é isso. Tipo, eu preciso da aprovação das minhas amigas. Tipo, aquela pessoa que constantemente está Sim. precisando. E que isso é uma falha de algo que aconteceu na minha estrutura de formação. Entendeu? Na minha estrutura de formação desde que eu era muito pequenininho. Por quê? Quando eu sou pequenininho, né? Eu vou aprender a ler o mundo com as experiências que eu tô tendo, com a expressão facial, com o tom de voz. Desde que eu sou bebê, eu interpreto assim, eu dou significado, um significante, né? Então, vamos entender que aquilo lá vai me estruturando a minha personalidade, vou criando a minha identidade que vai refletir nas relações que eu tenho, de trabalho, de amizade, de amor, entende? Familiar, naquilo que eu vou vivenciar depois como adulto. Então, a dependência emocional, ela é ampla. Uma das características, né, é essa necessidade de aprovação. Mas não é que assim, eu vou fazer o que me dizem para fazer, eu vou fazer. Eu estou em busca de afeto. Eu não sei lidar com essa. De perder aquela pessoa, de perder aquele amor. Né? Eu sou inseguro, eu não tenho autoconfiança. Então, aquela pessoa que vai estar sempre buscando a opinião do outro. O que eu faço? O que eu devo fazer? Mas, assim, a criança que não recebe o devido amor, a devida atenção, o que gera, assim, se é possível generalizar, a dependência emocional adulta? Quais comportamentos? A criança foi largada? Como que eu fabrico uma pessoa dependente emocional? Não dá para generalizar. São fatores, certo? Que colaboram para isso. Antes, é preciso entender que assim, cada um de nós está vivendo a mesma situação, certo? A gente está na rua e a gente assistiu uma cena, certo? Você vai contar a cena pela sua percepção. Sim. Eu vou contar a cena pela minha percepção. Ou seja, não teremos percepção igual. Duas cenas. Então, numa casa, num lar, dois irmãos não entende não têm os mesmos pais. Não vão ter os mesmos pais. E eu ainda explico, a percepção de um fato é diferente para um e para o outro, mesmo sendo gêmeas, por exemplo. Sim, total. Tá? A percepção é diferente, porque a minha estrutura é diferente. Você olha para um diferente do que você olha para o outro. Amanhã eu vou aprofundar nisso também para você se entender, tá? Adoro. Porque o autoconhecimento, ele é esse aprofundamento, é entender como eu funciono. E aí eu preciso entender que, assim, o que me leva a funcionar desse jeito? Então eu vou dar esse aprofundamento amanhã, tá? Sim. Mas só para você compreender um pouco. Então são fatores que me levam àquilo. Entende? A minha percepção, o significado que eu atribuo para aquilo. Tá? Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que presta serviço para mim e a cada namorado que ela arruma, eu fico preocupada porque eu já sei que daqui a um mês pode acontecer isso e ela é dependente emocional e vai desenrolar dessa forma. E, tipo assim,
tem situações muito Padrão, né? padrão. Fala, gente, não dá para ficar um mês. Calma. É. E, óbvio que a pessoa não vê. Então, Depois... imagina que é assim. Essa pessoa que tem esse padrão, tá? O padrão pode ser que não seja só dela. Já vem um padrão familiar, certo? Porque eu vou sempre nesse perfil de homem. Então, enquanto ela não parar para se perceber, entender isso nela, virar, né? Esse autoconhecimento, enquanto eu não me trabalhar, é como se fosse assim: eu não corrigir o percurso, eu vou cair sempre no mesmo. É andar em círculos. Ela que tem que se incomodar, não eu, né? Exatamente. Eu vejo o filme. Vai refletir em você. Você vê de longe, mas ela não vê. E por que algumas pessoas não veem? Porque elas não têm a lente para enxergar isso. Entende? Eu preciso ter uma estrutura para chegar naquilo. Tem coisas que hoje você enxerga, mas foi criada uma estrutura para isso. Sim. Foram tombos, foram terapia, foram... Com certeza, Entende? com certeza. Que te deixaram hoje com essa visão mais ampliada. Nem todo mundo tem. Né? E aí, o que me leva a esse padrão de companheiro ou de companheira, porque não são só as mulheres, tá? Não. Não dá para generalizar assim, não. Não. O que acontece? O que me leva a isso? Primeiro, a minha estrutura. As minhas inseguranças, a minha falta de autoconfiança, o meu autocuidado que nunca aprende a me amar, né? O que eu busco nesta pessoa? Entende? Que eu não tenho. Que eu não tenho, ou o que eu vejo ali que eu já caio nessa situação. Porque tem um detalhe. Algumas pessoas, elas se encantam. Certo? E muitas pessoas que vivem um relacionamento tóxico, o início não é tóxico, o início é encantador, é sedutor. Com certeza. Esse Depois que eu sou... depois que eu tô naquela teia aqui, né? Aí que eu percebo. Entende? Então é muito... Daniel, sim. Vamos falar disso um pouco. Como que a gente tá de... vamos fechar você. Por exemplo, minhas filhas estão cansadas de lutar. Eu vou dar esse exemplo, daí eu vou entrar no assunto. Cansadas de lutar. Daí eu falei para ela semana passada: vocês viram quantas mulheres morrem por dia no Brasil? Não, porque em casa a gente não vê notícia. Já é uma seleção que eu faço. Não, mamãe, a gente não. Uma mulher a cada 4 horas morre. Nossa! Eu falei, então vocês vão continuar aprendendo a se defender. O dia que vocês souberem, daí eu vou ficar tranquila. Então, assim, o príncipe vem no cavalo branco. Ele não vem com cara de abusador, de matador. O que está acontecendo com a nossa sociedade, esses números? Olha, vamos entender esse contexto, tá? Foi bom você falar de príncipe, porque a gente cresce, né, com esta visão do felizes para sempre. E do príncipe ou da princesa. Isso vem. Tá no nosso inconsciente coletivo, certo? E então eu terei minhas referências na vida. Quem é minha referência de pai, de mãe? Qual é a minha referência de relacionamento? Entende? Isso vai tá me construindo. Então, eu sou pequenininha, eu tô vendo lá meu pai e minha mãe brigando, eu tô vendo que não tem troca de carinho, eu tô vendo uma agressão, eu tô vendo um comportamento assim, eu tô registrando e criando um significado para aquilo, uma percepção. Lembra? Tá. Como você falou, por exemplo, para suas filhas, né? Olha, tá acontecendo. Bom, acontecia antes, mas não era chegada a informação para a gente da forma que chega hoje. Tornou-se mais... Então, sempre teve esses números então, absurdos? Não digo absurdo. Entende? Houve uma piora. Mas essa piora é uma consequência, sim, do social, do cultural,
é de uma estrutura que a gente está vivendo coletiva. De uma estrutura machista também, do judiciário, de todo o sistema, né? Não vamos pôr a culpa só aqui na parte de baixo. É um todo. Isso é sistema, É um né? sistema É um inteiro. sistema inteiro. Então, não é só aqui ou ali. Claro que a estrutura de lidar com as situações, as pessoas estão mais fragilizadas. Então, por exemplo, hoje as crianças não lidam bem com frustração, mas não são só crianças. Tem adolescente, tem adulto que não lida com frustração, tem adulto que não lida com não, tem adulto que não lida com a ruptura do relacionamento, né? Quando acaba um relacionamento, eu vou me frustrar, eu vou sentir dor, entende? Mas eu não tenho posse. Aquilo não é só meu. Por isso que desde criança a gente precisa ensinar, sim, a dividir brinquedo, a dividir a comida que está na mesa. Eu preciso aprender a ganhar e perder, a esperar a minha vez, aprender a me frustrar. Então, todas essas situações eu não posso passar a mão e carregar no colo poupando, porque a vida vai me trazer situações que eu preciso ter ferramentas para lidar com isso. Igual suas filhas. Quando vocês não aprenderem, peraí, como que eu aprendo isso? Como eu aprendo a pôr limite nas minhas relações? Do que a gente estava falando da dependência emocional, se eu sou uma pessoa que estou sempre agradando os outros, eu não sei falar não. E aí, como eu vou falar não para um relacionamento? Para um toque de uma pessoa? Para uma atitude invasiva? Sim. Entende? Como eu vou fazer isso? Então, é preciso entender que por trás do feminicídio, por exemplo, tem um relacionamento. Como é esse relacionamento? Como é esta pessoa? Entende? Quantos sims essa Quantos pessoa sims, né? O termo que a gente usa, né, do gaslighting, que é aquele poder abusivo em cima do outro. É preciso entender que existem frases ali que vão te detonando. O teu emocional fica lá no pé. Você me fez fazer isso. Você tá vendo como você é? Nem seus amigos te aguentam. Ninguém vai acreditar em você. Né? Você tá ficando louca, eu não falei nada disso, você tá distorcendo os fatos. Então, a pessoa começa a acreditar naquilo tudo. Então, é bem profundo. Nossa, Não é fácil sair de um relacionamento abusivo se você não se estruturar para isso. E a maioria das pessoas tem dificuldade em buscar ajuda, contar para alguém que é para ser, né, dito confiável, porque conta às vezes para uma amiga, o vizinho escuta, mas existe aquilo. Ah, depois ficou tudo bem. Chega uma hora que é que nem o pastorzinho mentiroso. Ah, não vou mais chamar a polícia porque sempre é a mesma coisa. Entende? eu É acho muito, que é falta de preparo. falta de preparo, tem que ter uma. Eu vejo, eu no meu, né, eu passei por um divórcio, eu tinha uma rede de apoio tão forte, sabe, com pessoas, sabe, como se fossem tipo o doutor Antônio, meu pai. São pessoas que eu olhava, eu apresentava a situação. Essa situação, não. Então, assim, eu tive uma estrutura, mesmo assim foi dolorido, tão grande para entender, porque isso que você mencionou, ah, você é louca, você é isso, você, tipo assim, eu sou louca, olha a situação, oh, meu bem, vem aqui, você. Então, mas as mulheres não têm, não é todo mundo que tem a rede de apoio. Exatamente isso que eu ia falar. Não tem. A realidade aí fora não é essa de tudo estruturadinho, bonitinho. Então, Eu não tenho uma mãe, um pai, um irmão, uma irmã, para com quem contar. sim, um tio, né? um terapeuta. Não tenho nem condições financeiras para isso. Entende? Então, a estrutura, e a gente precisa lembrar de uma situação assim, cultural. Sim, social. Social. Então, aqui, por exemplo, desde o básico. Na minha casa, ninguém se chama falando palavrão. Na outra casa, isso é natural. Um xinga o outro, um ofende o outro. Entende? Na minha casa não existe essa agressão física. Na casa do outro, até é natural.
Entende? Sim. E isso reflete nessa forma de relacionamento. Então, aqui não é natural. É natural o quê? Uma pessoa com que eu me relaciono. Na outra, o natural é ter 2, 3. Entende? Sim. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Mas que é um adoecimento social, tudo isso, é. É. Então, ter um lugar, por exemplo, aqui na cidade, a gente tem lugares que pode ir e procurar essa ajuda. Sim. Né? Tem a Casa da Mulher, que hoje é bem estruturada, Sim, inaugurou uma nova. inaugurou uma nova, então vai ter acolhimento, você vai ter a sua proteção, é sigiloso. Né? Tem a Sim. parte da Delegacia da Mulher. Sim, tem a Então, portinha lá, um quartinho todo cor-de-rosa. exatamente. Semana que vem, doutora Leise. Ai, que Vai delícia! vir, vamos falar disso bastante. Pois é. Então, ela vai trazer mais números ainda sobre isso, mas Sim. são fatos que hoje chegam para a gente, que a gente passou a prestar atenção, que vem pela mídia, pela internet. Olha, eu vi isso, eu vi aquilo, aconteceu aquilo, né? E que nos alerta. Mas lembra, a minha estrutura começa desde que eu nasci. Minha formação. E é como eu aprendo a lidar com as pessoas, a pôr limite nos relacionamentos. É. Né? Pô, eu estava conversando com um amigo outro dia e a gente estava falando assim, na nossa época, um casalzinho, viu, eu não quero mais namorar com você. Ah, tá bom. Vai lá, chora 3 dias e acabou. Assim, eu lembro, ai, não quero mais. Ah, não quer? Então tá bom. Ah, não quer mais, ponto. Hoje em dia, não. Ah, não quer mais, por que que não quer mais? E, não sei o quê. Tipo assim, é isso que você fala da frustração. Gente, não quer, não quer. Não insiste. Eu preciso entender que quando eu termino um relacionamento, eu vou viver um luto. Certo? Esse luto é aquela pessoa saiu da minha vida, eu vou sentir falta. Vai ficar um vazio. E o luto de que a minha persona, né? A Nielsen, esposa de fulano, morreu. Ela não existe mais. Então, todo término de relacionamento, eu vivo o luto pelos dois lados. E as pessoas não têm essa estrutura. Não é todo mundo que vai ter. Porque envolve a parte daquilo que me ensinaram, aquilo que me deram excesso de proteção ou nenhum suporte, a minha fé ou não. Então, é um contexto que não é um âmbito só, é tudo interligado ao ambiente social. Gente, eu acabei de ver. Ai, eu quero. Quero mais. Eu vou ter que terminar o podcast, mas eu quero já deixar o convite para a gente continuar num outro momento. Será um prazer. Ficou algum assunto que a gente não. Não, do que a gente combinou que íamos abordar foi tudo tratado, né? Tentamos enxugar aí o máximo possível, porque tem muito a ser falado. Sim. E só falta dizer que, assim, nessa questão que estávamos falando, né, dos relacionamentos abusivos, é importante entender que fica uma vulnerabilidade emocional. Que Entende? tem que ser tratada, tá? Que tem que ser tratada e eu não preciso ter vergonha disso. Eu não preciso olhar que eu fracassei, eu não dei conta. Não é isso. São duas pessoas, né, envolvidos e os dois são responsáveis por toda essa situação. Alguém precisa ter a coragem, a atitude, a decisão, ser o adulto da relação de interromper e buscar a ajuda necessária. Então, é muito importante isso. Sim. Um recado para as mulheres. Meus amores, procurem ajuda. Juro, se eu posso falar uma coisa boa para uma pessoa, procura, mas não fala com a amiga. Tá? Porque a amiga pode ter uma referência 1000 vezes pior que a sua e acabar com a sua vida ainda. E uma percepção da situação diferente da sua. Né? Ninguém está na sua pele vivendo aquilo. As Sim. pessoas julgam.
Julgam. Entende? O senso comum julga, a sociedade julga. Então, é preciso buscar a orientação profissional correta, um suporte correto. Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu amei. Que bom. O Luquinha também. Ó, e lembra, não são só as mulheres, porque tem homens que vivem relacionamentos. Abusivo. É Oh, verdade. tem homem que apanha. É. Eu já vi. Não vamos deixar de citá-los porque é importante. Não. É que assim, falando disso, a gente tá rindo, tá? Para descontrair. Mas a força, né? Quando chega num grau assim, a força, né? É aquilo que a gente conversou. Os sinais já vêm vindo. Quando acontece a explosão, né, é porque não foi lido o sinal, foi ignorado, foi deixado de lado, foi engolido, foi um medo não real que não me deixou agir naqueles momentos anteriores. Né? E como a gente falou no começo, a mulher foi acostumada a ser boazinha, foi criada para ser boazinha, para ser estrutura, para ser pilar, para ser a deusa, só que não é a mártir. E deusa tem duas. Tô errado. Gente, eu não estou sendo a deusa, eu sou a mártir. Tá? É importante porque. Tira a capa, né? Tira a capa de super. Obrigada. Obrigada a vocês. Entra no ar o patrão. Gente interessante sempre vem. Histórias que prendem a atenção. Conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender. Com as celebridades te surpreender. Pode Fran, história de vida. Pode Fran, acontecimentos. Pode Fran, no YouTube brilha. Pode Fran, dos melhores.